Olá, galerinha, bom dia oficialmente falando. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada, uma sequência de 4 vídeos em que estamos falando aqui sobre a América Portuguesa. No vídeo de número 1, falamos sobre a chegada desses portugueses. No vídeo de número 2, falamos sobre o início do processo de exploração do pau-brasil. E nesse vídeo, o vídeo de número 3, vamos falar sobre o início do processo de colonização, ok? Acompanhe aí, ó, na tela. Pois bem, terminei o vídeo de número 2 comentando com vocês que a costa brasileira estava sendo ameaçada. Estava sendo ameaçada principalmente pelos franceses que estavam realizando o contrabando do pau-brasil. Claro, lógico, evidente, os portugueses não ficaram satisfeitos com essa situação e queriam impedir esse contrabando. Então enviaram expedições de policiamento para policiarem a costa brasileira. Essas expedições até conseguiram impedir um certo contrabando, prender algumas embarcações francesas, mas de maneira geral elas não surtiram efeito. Os franceses continuavam contrabandeando o pau-brasil. Diante disso, os portugueses tiveram que mudar de estratégia. Eles pensaram: vamos povoar aquelas terras. Assim, então, é que tem início o processo de colonização propriamente dito. São duas as razões, na verdade. A primeira razão é essa que eu acabei de dizer para vocês, a defesa do litoral brasileiro, a defesa das terras portuguesas. E uma segunda razão é que os portugueses também estavam passando por uma crise financeira séria. E esses caras tinham que fazer, então, a colônia gerar mais riquezas e mais lucros. É com esse objetivo, então, que esses portugueses começam a colonizar o Brasil propriamente dito. Então vamos entender o início desse processo de colonização. Bom, de um lado nós temos o fidalgo, o nobre, o bem-nascido, que é o cidadãozinho chamado Martim Afonso de Souza. Do outro lado, nós temos o chefe desse carinha, que era o rei de Portugal, que nessa altura da história era Dom João III. Então esse rei chamou Martim Afonso de Souza e falou: ó, você tem uma missão, vai lá no Brasil e proteja aquela terra que é nossa e, além disso, colonize aquela terra. Era essa a missão do Martim Afonso de Souza. Então, para isso, esse carinha tinha que fundar feitorias, capturar navios estrangeiros e estabelecer núcleos de povoamento. Era essa a missão de Martim Afonso de Souza. O resultado, funcionou? Sim, funcionou. Martim Afonso de Souza funda a Vila de São Vicente, que vai prosperar graças à indústria da cana-de-açúcar, que esse Martim Afonso de Souza, então, vai dar início, vai dar o pontapé inicial nessa indústria açucareira, que foi o carro-chefe da economia, né, da metrópole em relação à colônia durante bastante tempo. Então, as coisas funcionaram. O resultado, parte 2. Diante do sucesso de Martim Afonso de Souza, diante do sucesso da sua empreitada, os portugueses resolvem adotar aqui no Brasil uma tática que eles já tinham adotado em outras regiões do globo, ou seja, as capitanias hereditárias. A Ilha da Madeira, por exemplo, foi uma região em que os portugueses utilizaram essa mesma estratégia e com êxito. Então esses portugueses pensaram: opa, vamos exportar esse modo de organização para as terras do Brasil, que com isso nós vamos aumentar a nossa lucratividade e garantir de fato a posse daquela terra. É nesse momento da história, então, que inicia o processo de doação das capitanias hereditárias. Vamos entender, então, esse processo da formação, da doação das capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Senhores, o Brasil foi loteado e esses lotes foram cedidos aos chamados capitães donatários. O documento que dava a esses capitães donatários o direito de explorar a terra foi batizado de Carta de Doação. Interessante, apesar do termo doação, o cara tinha o direito de explorar a terra, mas ele não tinha a posse da terra. A posse da terra continuava sendo da coroa portuguesa. Foram criadas no Brasil 15 capitanias, distribuídas entre 12 donatários. Percebam que o número de donatários é menor do que o número de capitanias. Por quê? Porque os donatários, Martim Afonso de Souza e o seu irmão, receberam mais de uma capitania hereditária. Então, capitania hereditária, a terra. Donatário, o cara que tem o direito de explorar essa terra. Acompanhe aí no mapa.
Essa então foi a divisão do Brasil após a criação das capitanias hereditárias. Esses carinhas, senhores, esses capitães donatários, eram pessoas ligadas à coroa. Então, eram nobres que estavam ligados à coroa que recebiam o direito de explorar a terra. O foral era o documento que regulamentava os direitos e os deveres desses capitães donatários. Vamos entender aí um pouquinho sobre esses direitos e esses deveres. Era direito do capitão donatário cobrar impostos sobre qualquer atividade econômica que fosse realizada em suas terras. Um outro direito desse carinha era exercer a justiça, então ele era o juiz do seu território. Deveres desses capitães donatários. Esse capitão donatário tinha o dever de promover a economia e ocupar a terra. Lembrando, essas são as duas razões que fizeram os portugueses mudar de estratégia e decidirem colonizar o Brasil, né? Primeiro, melhorar a atividade econômica da colônia, fazer com que a colônia produzisse riquezas para a metrópole. E a segunda razão, tomar posse de fato dessa terra. Então, para isso, era preciso ocupar esse território. As Seis Marias, nós podemos dizer que foi a estratégia utilizada para ocupar esse território. Na verdade, eram lotes que eram doados pelos capitães donatários. O capitão donatário recebia lá a capitania hereditária e aí ele tinha o direito e o dever de doar esses lotes para que as pessoas pudessem ocupar aquele território e explorar a terra. Esse então é um dever desses capitães donatários. Um outro dever, organizar a defesa militar. Vamos expulsar os contrabandistas. Não se esqueçam dos franceses, principalmente, que vinham para cá e exploravam o pau-brasil, contrabandeavam o pau-brasil. Então, um dos deveres dos capitães donatários é esse, garantir a defesa das terras brasileiras. Por fim, esses caras têm um último dever, que é o de promover a fé cristã. Todas essas aulas aqui que nós estamos fazendo sobre a América Espanhola, sobre a América Portuguesa, sobre a América Inglesa, elas fazem referente a um movimento chamado de grandes navegações. E uma das características das grandes navegações é justamente a questão religiosa. Se você pega a América Espanhola e a América Portuguesa, você vê isso muito claramente. Esses caras, eles empreenderam campanhas de conquistar o mundo e de levar a fé católica a esse mundo desconhecido. Em tempo, essas capitanias hereditárias fracassaram, e fracassaram principalmente por duas razões. A primeira razão, a falta de interesse dos donatários. Esses donatários recebiam o direito de explorar a terra, mas essa exploração tinha que ser com capital privado. Eles é que tinham que investir nos seus lotes e fazer com que a economia funcionasse. E isso era muito caro. Por isso, muitos donatários não se interessaram por essas terras. Uma outra razão, senhores, um embate entre os indígenas e esses carinhas que receberam essas terras. Em algumas regiões, os indígenas não aceitaram essa dominação. Eu acho que eu já comentei isso aí com vocês, né? O início do processo de colonização vai gerar um desgaste nas relações que eram amistosas entre os indígenas e os portugueses. Acompanhe o texto aí na tela. A colonização do Brasil não foi pacífica. Teve como características principais a exploração territorial, uso de mão de obra escrava indígena e depois africana, utilização de violência para conter movimentos sociais e apropriação de terras indígenas. Então, essa é a segunda razão pela qual as capitanias não deram certo. O embate entre os indígenas e esses portugueses que vieram tomar conta dessa terra. Exceções. As capitanias hereditárias de São Vicente e Pernambuco prosperaram. E prosperaram por quê? Porque a atividade econômica, a atividade açucareira gerou lucros, funcionou. E então, graças a essa indústria açucareira, essas duas capitanias hereditárias prosperaram, enquanto as outras ficaram no meio do caminho. Interessante a gente notar o seguinte, as capitanias hereditárias continuaram existindo no papel, embora elas foram gradativamente sendo abandonadas pelos seus donatários, no papel elas continuaram existindo por um bom tempo. Só depois é que a coroa portuguesa vai dominar de novo essas terras e vai tomar posse de novo dessas terras. Mas no papel as capitanias hereditárias continuaram existindo por um bom tempo. Acompanhe aí na tela algumas curiosidades sobre essas capitanias hereditárias. Curiosidades quase inúteis. Primeiro,
4 donatários nem saíram de Portugal para conhecerem suas terras. 2 morreram em naufrágio e 1 foi comido pelos índios tupinambás. Isso ilustra que o processo da formação das capitanias hereditárias no Brasil não foi fácil. Vamos ver se você está entendendo a matéria, senhores? Vamos fazer um combinado que nós já fizemos em outras aulas. Você está vendo aí uma questão, eu vou contar até 3, você pausa o vídeo, lê a questão atentamente e tenta responder. E aí, daqui a pouco eu volto para a gente dar a resposta, ok? Então vamos lá. No 3, você pausa o vídeo, ok? 1, 2, 3. E aí, pausou, fez a leitura, encontrou a resposta. Se você marcou a alternativa E, essa é a alternativa correta. Lembrando, a pergunta é a seguinte: quanto às sociedades indígenas do Brasil, leia as alternativas abaixo e assinale a que estiver incorreta. A única alternativa incorreta é a letra E. Atualmente, estudos comprovam que a origem dos primeiros habitantes do Brasil é proveniente unicamente da corrente migratória asiática. Essa é a única alternativa que não é verdadeira, ok? Senhores, então é isso. Esse foi o vídeo número 3 de um total de 4 vídeos sobre a América Portuguesa. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!